Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. A poucos dias das eleições, comecemos pela AD. Luís Montenegro tinha duas missões nesta campanha: segurar o centro e estancar a sangria para a direita radical. Agiu em conformidade e com apenas 3 palavras: não é não. Recusar entendimentos com o Chega terá tranquilizado o rebanho moderado que fugiu para o PS em 2022 com as trágicas ambiguidades de Rui Rio. Além disso, ao expor o Chega como um partido inútil, obrigou os trânsfugas da direita a pensarem 2 vezes na utilidade do seu voto. Muitos terão concluído: deixo o protesto para as europeias, agora vamos à mudança. Resta saber, vamos mesmo? Sobre o Bloco de Esquerda, é justo começar por dizer que Tino de Rãs perdeu a graça toda. Mariana Mortágua, pelo contrário, foi a humorista de serviço, com histórias mirabolantes sobre a avó e o pai que acabaram sempre desmentidas pelos factos. Se repetir a modesta votação de 2022, será pelos relevantes serviços prestados à comédia. E a CDU? Na hora de escolher o novo líder, o PCP tentou encontrar no seu Comitê Central alguém que fosse eficaz a passar a mensagem do partido através dos meios de comunicação social que existiam em 1917. Estou a ser injusto. O ano é 1927. Escolheram Paulo Raimundo, um homem simpático, que simpaticamente corre o risco de ser largado a solo no Parlamento sem saber ler nem escrever. Sobre o Chega, confirma-se que nos partidos populistas a tensão é adubo. Nesta campanha, André Ventura teve pouca atenção dos seus adversários diretos. O PSD acautelou o voto útil, cortando o mal pela raiz. Mas o PS, ironicamente, também. Nos debates, André Ventura, atrevidote, já falava para o eleitorado socialista, cobrindo cada promessa de Pedro Nuno Santos, nos salários, nas pensões, com uma promessa ainda mais delirante. Resultado, os socialistas, talvez pela primeira vez desde 2019, perceberam que não é apenas o centro-direita a perder a clientela para os extremos. O populismo, como se vê em qualquer país europeu, é omnívoro e come de todos os pratos, razão pela qual Pedro Nuno Santos abandonou o espantalho por temer que ele afugentasse também o eleitorado tradicional do PS. Se o Chega duplicar a votação de 2022, estacionando algures nos 14%, será sempre uma vitória. Mas para quem sonha com voos mais altos, ter ficado a falar sozinho não é um bom presságio. A iniciativa liberal, esmagada pelo voto útil, teve a missão mais difícil. Mas Rui Rocha passou com distinção, pelo arrojo das propostas e pela desarmante autenticidade do candidato. Além disso, a iniciativa liberal surge destacada entre os mais jovens, uma boa notícia para o presente e, sobretudo, para o futuro, desde que eles não imigrem, entretanto. E por falar em jovens, o LIVRE foi o canário na mina da esquerda radical. Não resistiu aos fumos tóxicos que começaram a ser produzidos assim que Rui Tavares admitiu conversar e apenas conversar com a direita democrática. Não saberá o Rui que não existe direita democrática? Esta poderosa exibição de fanatismo do Bloco de Esquerda, por contraposição à civilidade de Rui Tavares, pode ser o seu principal ativo para crescer. E o Bloco sabe disso. Sobre o Partido Socialista, atentemos ao slogan da campanha: mais ação, prometeu Pedro Nuno Santos. Será que isso significa que não houve ação suficiente nestes 8 anos de governo? Parece, até porque o candidato foi exemplar ao ignorar o legado de António Costa. Mesmo as contas certas, que são o melhor desse legado, foram sempre um embaraço para um homem que tem de provar a cada momento o seu esquerdismo. Um verdadeiro esquerdista não faz contas, faz pontes, de preferência com a extrema esquerda, uma estratégia que deve ter encantado o eleitorado flutuante do centro. Perante estas ingratidões, não admira que as intervenções de António Costa na campanha tenham sido brilhantes e venenosas. É tempo de ter alguém que tenha experiência de decidir, afirmou Costa, sem se rir, relembrando ao país que aquele Pedro Nuno era o mesmo que decidira, por capricho, a localização de um aeroporto sem dar cavaco ao primeiro-ministro.
Para que a maldade fosse perfeita, só faltava acrescentar que as decisões de Pedro Nuno são tão rápidas que até podem ser tomadas por WhatsApp. Finalmente, o PAN. O PAN teve o melhor cartaz da campanha. Touradas só na cama. Depois do domingo, veremos se a representação parlamentar não seguirá para a mesma arena. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.